Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a legislação específica aqui para o concurso da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na parte de legislação, tem no conteúdo do edital a necessidade de se estudar o Estatuto e o Regimento Interno da Universidade. São duas normas distintas, tem o Estatuto e tem o Regimento, não é a mesma norma. Nós vamos aqui no curso estudar essas duas normas. Vamos primeiro ver o Estatuto da Universidade e depois veremos o regimento. Vocês vão perceber quando chegarmos no regimento interno que muitas coisas que a gente está conversando aqui no Estatuto estão lá no regimento geral da URGS. Então, aqui no Estatuto a gente já vai ter uma grande base da organização da universidade, e no regimento tem mais detalhes. Eu acho melhor estudar primeiro o Estatuto e depois o regimento, porque o Estatuto a gente estuda de uma forma mais rápida e a gente consegue compreender o todo da organização da universidade estudando o Estatuto. E depois, lá no regimento, a gente vai mais detalhadamente em cada um dos órgãos da universidade, além de outras disposições que lá estão. E o nosso estudo aqui a gente vai fazer da seguinte forma, eu vou mostrando aqui para vocês os artigos das duas normas e depois teremos as questões para praticar. Eu elaborei um simulado com muitas questões sobre o Estatuto e o Regimento para a gente tentar adivinhar quais vão ser os pontos cobrados no próximo concurso. Em concursos anteriores, o conteúdo foi cobrado de uma forma bem tranquila, sem muita dificuldade, sem muita profundidade, mas exigindo, é claro, que vocês tenham lido o Estatuto e o Regimento para conseguir, claro, identificar as respostas na hora da prova. Então, a gente vai aqui apresentar o Estatuto e o Regimento, depois vamos treinar com as questões. Bom, chega de conversa, vamos ao que interessa, vamos ao trabalho. Vamos começar a conhecer aqui o Estatuto da Universidade. Bom, apresenta primeiro no artigo 1º a universidade. A URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem sede em Porto Alegre, que é a capital do estado do Rio Grande do Sul, foi instituída pelo Decreto 5.758 de 1934, aqui é o decreto que criou a instituição, e foi federalizada, passou a ser federal, pela Lei 1.254 de 1950. Então, 1950 é quando a URGS se tornou federal. Foi criada em 1934. Tem sede em Porto Alegre e a natureza jurídica dela é de autarquia. As entidades públicas tem classificações lá no direito administrativo. A URGS é uma autarquia. Existem outras entidades como fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. E aqui a banca pode fazer uma pegadinha tentando te enganar, tentando afirmar, por exemplo, que a URGS é uma fundação ou é uma empresa pública. E aí estaria errado, porque a URGS é uma autarquia. E por ser uma autarquia, ela possui autonomia. Por ser universidade, ela possui autonomia didático-científica e por ser uma autarquia, possui autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial. O que significa essa autonomia? A universidade, embora esteja vinculada ao Ministério da Educação, ela não é um órgão subordinado do Ministério. Então, o ministro da Educação não pode vir aqui na universidade dizer como que o conteúdo vai ser ministrado, porque cabe à própria universidade, à própria instituição, pelos seus órgãos que nós vamos conhecer, cabe a ela definir o que vai ser estudado e de que forma o conteúdo vai ser passado para os alunos. Então, é isso que é autonomia didático-científica. A universidade vai, por meio dos seus próprios órgãos, que são constituídos pelos seus professores,
dentre outros membros, definir como que os conteúdos vão ser ministrados. Essa é a autonomia didático-científica, também conhecida como autonomia pedagógica. Também existe uma autonomia administrativa, porque a gente vai ter aqui na URGS a gestão, principalmente pelo reitor, a gestão da administração da universidade. E isso inclui também gestão financeira e patrimonial, né? Porque a universidade terá os seus recursos e fará a sua própria gestão ela mesma. Não é o Ministério da Educação que administra aqui os gastos e necessidades da URGS, não. É a própria universidade que faz essa gestão, porque ela possui essa autonomia. Então aqui nós vimos algumas características importantes e a banca pode fazer uma pegadinha trocando alguma delas na hora da prova. Aqui a pegadinha que eu acho mais provável que a banca poderia fazer é trocar a autarquia por fundação, por exemplo, o que estaria errado, porque a URGS é uma autarquia. Muito bem, e agora nós temos aqui uma explicação dessa autonomia didático-científica, da autonomia administrativa e da autonomia de gestão financeira e patrimonial. E a banca também poderá misturar uma com a outra e te perguntar, isso é autonomia didática? Isso é autonomia administrativa? Ou isso é autonomia de gestão financeira e patrimonial? Então a gente precisa também conhecer como que se mostra essa autonomia. Primeiro, a autonomia didático-científica significa que a URGS vai estabelecer a sua política de ensino, pesquisa e extensão, que são indissociáveis, né? O ensino, a pesquisa e a extensão andam juntos, um não se separa do outro, né? Também criar, organizar, modificar e extinguir cursos. A própria universidade vai decidir a criação de novos cursos, a extinção de cursos existentes e a organização ou modificação também de cursos existentes, programas ou outras atividades didático-científicas, observando para escolher quais cursos vão ser criados as exigências do meio social, econômico, científico e cultural. Claro, porque a universidade vai criar cursos que interessem à comunidade. E se há uma necessidade de mão de obra qualificada em uma área específica e faltam cursos, a URGS, por exemplo, observando essa peculiaridade, pode ir lá e criar esse curso para começar a formar profissionais nesta área, por exemplo. Então, claro que ao definir os cursos, a universidade vai olhar o contexto em que está inserida. Também estabelecer o regime escolar e didático, fixar critérios para seleção, admissão, promoção e habilitação de alunos, como que o aluno ingressa na universidade. E, claro, a própria universidade vai conferir os graus, diplomas, títulos e distinções universitárias. Então, ela faz isso por conta própria. Ela, a URGS, pelos seus órgãos, vai decidir. Isso aqui não vai ser imposto pelo governo federal. Autonomia administrativa. Aqui é a possibilidade de se organizar administrativamente. Então, a própria URGS aprova e altera este estatuto, o regimento geral da universidade e outras resoluções. E também vai a própria URGS definir, respeitando a legislação específica, quais são as normas para seleção, admissão, capacitação, treinamento, avaliação, promoção, licenciamento, substituição, dispensa, exoneração e demissão dos seus servidores, tanto professores, que é o pessoal docente, como servidores do quadro técnico administrativo. Pessoal, aqui é muito importante a gente não confundir, né? Porque vejam só, os critérios para seleção de alunos estão dentro da autonomia didático-científica. Os critérios para selecionar servidores e professores, que é por esse concurso público que vocês vão fazer, isso está dentro da autonomia administrativa. Porque a questão de selecionar alunos está ligada ao ensino. A questão de selecionar professores e servidores para trabalhar é uma característica administrativa, de organização administrativa
da universidade. Então, cuida para não confundir um com o outro na hora da prova. E temos ainda a autonomia de gestão financeira e patrimonial, que é a faculdade, a possibilidade que a URGS tem de administrar o seu próprio patrimônio e dele dispor, seguindo, claro, as regras da lei. Porque o patrimônio da URGS não é um patrimônio do Ministério da Educação da Presidência da República, não. É um patrimônio da própria autarquia, mesmo ela sendo federal. Ela tem essa autonomia e, pelos seus órgãos internos, que a gente vai conhecer hoje, ela pode administrar esse patrimônio que lhe pertence. Ela pode aceitar subvenções, doações, legados e cooperação financeira por meio de convênios com outras entidades, sejam nacionais ou estrangeiras. Ela vai elaborar e executar o orçamento da sua receita e despesa. Nessa gestão financeira, a URGS vai estabelecer o seu orçamento para o ano seguinte, prevendo quanto que pretende gastar e quanto que vai receber de recursos, administrando os seus próprios rendimentos. E a universidade está organizada em vários campi no município sede e em outros municípios do país. Então, a gente tem a sede da URGS aqui em Porto Alegre, e no próprio município de Porto Alegre, ela tem mais de um campi, mais de uma unidade. Além disso, também tem em outros municípios. Por exemplo, tem lá em Tramandaí, um campi também, uma unidade. Bom, temos no artigo 2º que a URGS, como universidade pública que é uma expressão da sociedade democrática e pluricultural. Essa ideia de pluricultural, porque, claro, o Brasil tem essa característica, né, de ser a união de várias culturas, né? Então, isso vai ser observado, claro, pela URGS, sendo inspirada nos ideais de liberdade, respeito pela diferença e de solidariedade, constituindo-se uma instância necessária de consciência crítica, na qual a coletividade possa repensar as suas formas de vida e suas organizações sociais, econômicas e políticas. Então, a universidade busca instigar justamente essa consciência crítica, justamente que se analise a sociedade e, se for o caso, se proponham melhorias, aperfeiçoamentos. O artigo 3º nos traz aqui os princípios constitucionais que vão guiar a URGS, a universidade. Primeiro, o princípio da liberdade de ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Essa ideia de liberdade é muito importante. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Nós não vivemos numa ditadura, não existe apenas uma forma de pensar. Então, tem diferentes formas de pensar, diferentes formas de ensinar, diferentes concepções pedagógicas que vão conviver, vão coexistir. Gratuidade do ensino, porque o ensino público é gratuito, a universidade não vai cobrar pelo ensino que ela oferece. Gestão democrática. A gestão democrática é a ideia que também a questão da gestão da universidade não seja feita no canetaço de um político, de um governante, que haja participação da população, da comunidade universitária nessas decisões. Também a gente tem a valorização dos profissionais do ensino, valorizar os docentes, garantir um padrão de qualidade, que o ensino tenha qualidade, a indissociabilidade, que é a não separação entre ensino, pesquisa e extensão, que é algo que está lá na Constituição também, e o respeito à dignidade da pessoa humana e seus direitos fundamentais. Esses, então, são os princípios constitucionais. Aqui também a banca pode fazer uma pegadinha, perguntando na prova quais são os princípios, e aí alterando um ou outro e te perguntando quais estão corretos. Então, é importante também conhecer esses princípios e a banca pode fazer pegadinhas. Por exemplo, dizendo que não há gratuidade do ensino, que não é um princípio, que o princípio seria a onerosidade, a cobrança. Outra pegadinha que ela pode fazer é trocar indissociabilidade por dissociabilidade, que aí estaria errado, né? É a indissociabilidade que não pode separar,
que são inseparáveis, ensino, pesquisa e extensão. Bom, ainda muito importante observar que é vedado, é proibido à universidade tomar posição sobre questões político-partidárias, bem como adotar medidas baseadas em preconceitos de qualquer natureza. A universidade é um lugar de estudo, de ensino, de desenvolver uma consciência crítica, mas isso não pode ser feito para uma posição político-partidária, para fazer campanha para um candidato A ou para um candidato B. Não é essa a ideia. Não se deve misturar aquela ideia de formar uma consciência crítica com questão político-partidária. Isso é inadmissível, essa posição da instituição em questões político-partidárias. Também, claro, não pode ela ter nenhuma forma de preconceito. Quanto às finalidades, nós temos que a URGS, comunidade de professores, aluno e pessoal técnico-administrativo, tem como finalidade precípua a educação superior e produção de conhecimento filosófico, científico, artístico e tecnológico, integrado no ensino, pesquisa e extensão. E para a consecução dos seus fins, para alcançar essas finalidades, a URGS deverá promover, por meio do ensino, pesquisa e extensão, todas as formas de conhecimento, ministrar o ensino superior buscando formação de pessoas capacitadas no exercício da profissão nos diferentes campos do trabalho, investigação, magistério e atividades culturais, políticas e sociais, manter ampla e diversificada interação com a comunidade, traduzindo uma relação orgânica entre universidade e sociedade, com articulação entre as diversas unidades da universidade e entidades públicas e privadas de âmbito regional, nacional ou internacional. Quer dizer, a URGS se relaciona com a comunidade, ela vai ter relações com a comunidade, com segmentos da comunidade e com entidades que representam também a comunidade, sejam públicas ou privadas. Também a URGS vai estudar os problemas socioeconômicos da comunidade, com o propósito, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento regional e nacional, bem como para a qualidade da vida humana. Sim, porque na universidade podem ser estudadas e propostas soluções para problemas cotidianos. Também valer-se de recursos humanos e materiais da comunidade para a integração dos diferentes grupos sociais e étnicos à universidade, constituir-se um fator de integração também da cultura nacional e formação do cidadão, estimulando a consciência ética na comunidade universitária, cooperar com os poderes públicos, universidades e outras instituições e desempenhar outras atividades na área da sua competência. Quanto à sua estrutura, aqui a gente começa a conhecer essa estrutura, que lá no Regimento Geral vai estar bem mais detalhada, mas aqui no artigo 7º a gente já consegue ter uma ideia da estrutura. A URGS vai ter os órgãos da administração superior, que são os órgãos que fazem a gestão e tomam as principais decisões da universidade. Tem o hospital universitário, unidades universitárias que se dividem nos institutos centrais e nas faculdades ou escolas, possuindo essas unidades os seus órgãos auxiliares. Também institutos especializados, centros de estudos interdisciplinares, interdisciplinar significa que envolve mais de uma disciplina do conhecimento, e também os campi que são fora da sede. Inclusive, em Porto Alegre já tem campus no próprio município de Porto Alegre fora da sede. Então é isso. Essa é a estrutura básica aqui da universidade. E aí, considerando as necessidades da comunidade ou da universidade, também outros órgãos podem ser criados ou integrados na URGS, a critério do Conselho Universitário. O Conselho Universitário é um dos órgãos de administração superior que a gente já vai conhecer. Sendo vedadas duplicações para fins idênticos ou equivalentes no mesmo município. Quer dizer, não deve ter dois órgãos para a mesma finalidade no mesmo município. Deixa um órgão só fazer tudo, né? Não precisa ter uma superestrutura. E a universidade pode, na forma da lei, associar-se a entidades externas para fins didáticos e científicos, desde que aprovado pelo Conselho Universitário, preservando a autonomia da instituição.
Agora nós vamos conhecer os órgãos de administração superior. E uma questão fácil, simples, que pode ser cobrada na tua prova, é justamente a banca te perguntar quais são os órgãos da administração superior. E aí ela coloca esses, mistura com outros e te pergunta quais são eles. Então, tu tem que memorizar quais são os 4 órgãos da administração superior aqui da URGS. São eles: o Conselho Universitário, a gente vai conversar bastante sobre ele, é um dos principais órgãos da universidade. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o Conselho de Curadores e a Reitoria, onde atua o reitor e os pró-reitores. Bom, o Conselho Universitário, então, é o primeiro que a gente vai trabalhar, e a sigla CONSUM é a sigla que designa este conselho. Então, ao longo da norma, sempre que aparecer CONSUL, é o Conselho Universitário. Ele é o órgão máximo de função normativa, deliberativa e de planejamento da universidade. As principais decisões vão ser tomadas por este conselho. Ele vai elaborar normas para a universidade, vai deliberar tomando decisões e também vai fazer um planejamento das atividades da universidade. E aí o artigo 11 nos traz a composição deste conselho universitário. O conselho universitário é integrado pelo reitor. O reitor da URGS é também o presidente do conselho universitário. Ele vai presidir as sessões e votações do conselho. E ele tem o voto de qualidade além do voto comum. O que é esse voto de qualidade? É voto de desempate. Então, se tem uma votação hoje no conselho universitário, todos os integrantes vão votar. E o presidente também vota. O reitor, que é o presidente do conselho, também vota. Se a votação terminar empatada, o reitor vai dar o voto de qualidade, decidindo quem venceu. Então, além dele votar como os demais, ele tem ainda esse voto de qualidade, que é o voto de desempate. Tem o vice-reitor, tem os diretores das unidades universitárias e institutos especializados, os presidentes das câmaras de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, representações discente, representação discente e representação dos alunos, representação docente, que são representantes dos professores, e representantes dos servidores também. Então, os servidores também terão representante no conselho universitário. Um representante dos antigos alunos da universidade e representantes da comunidade do estado do Rio Grande do Sul. Esses representantes da comunidade do estado vai ser um de entidades empresariais, um de entidades de trabalhadores, como sindicatos, um de entidades culturais e um do setor de ciência e tecnologia. O regimento geral vai dizer como eles são escolhidos. Ainda, diretores dos órgãos de ensino fundamental, ensino médio e educação profissional. Aqui a gente tem o Colégio de Aplicação da URGS, que é uma instituição de ensino de educação básica da URGS. Então, o diretor do colégio estará no conselho. Presidente do Hospital Universitário da URGS, a gente vai estudar, que é o Hospital de Clínicas, e o presidente do hospital estará neste conselho, e ainda diretores gerais dos campi fora de sede. Todos os campi fora da sede vão ter um diretor-geral, e o diretor-geral de cada um dos campi vai participar também desse conselho universitário. Então, nós temos muitos membros aqui nesse conselho universitário. O estatuto não diz a quantidade, então a banca não poderá perguntar na prova quantos são. O que a banca poderá perguntar é quem são esses membros do conselho universitário. Por isso eu fiz esse esquema para vocês. Acho que pelo esquema fica melhor de vocês visualizarem, principalmente na revisão. Porque não adianta só assistir esta aula uma vez, vocês sabem, né? Além de assistir esta e as próximas aulas, vocês devem ler e reler esta norma muitas vezes. O ideal é ler pelo menos 10 vezes antes de ir treinar com as questões, porque aí vocês vão memorizando bem isso, e quando na prova tiver algo diferente, vocês facilmente vão perceber, já que leram muitas vezes da forma que é, né? Então é isso, por isso, ao longo do nosso curso, a gente vai ter alguns mapas mentais, alguns esquemas assim, para ajudar vocês justamente nas leituras de revisão e memorização.
Bom, nós temos agora as competências do Conselho Universitário, que são muitas. O Conselho Universitário vai estabelecer as diretrizes, as regras da universidade e vai supervisionar a execução em consonância com esse estatuto e o regimento. Quer dizer, o Conselho faz as normas e supervisiona o cumprimento delas. Ele vai aprovar emendas ao Estatuto e ao Regimento Geral. O que é uma emenda ao Estatuto ou ao Regimento Geral? É uma alteração. Se eles quiserem alterar algum artigo deste Estatuto ou do Regimento Geral, para que seja aprovada a alteração, vai ser necessário o voto de 2/3 dos membros do Conselho. E aqui é importante destacar, porque as votações podem ser por maioria simples, que é mais da metade dos presentes, podem ser por maioria absoluta, que é mais da metade do total de membros, ou podem ser por uma maioria qualificada como 2/3. E a maioria de 2/3 é uma maioria mais difícil de alcançar do que as maiorias simples ou absolutas, né? Porque 2/3 é muita gente. Vamos supor que fossem 30 membros no conselho. Para alcançar 2/3, eu vou precisar do voto de 20 membros. Enquanto que por maioria absoluta seriam 16, né? Caso fossem 30 membros no conselho. Lembrando que isso aqui é só um número hipotético para a gente entender essa exigência. Então, tudo ao longo do Estatuto ou Regimento que exigir 2/3 é algo mais difícil de ser aprovado. E para mudar qualquer artigo desse Estatuto ou do Regimento por uma emenda ao Estatuto ou Regimento, vai ser necessária a aprovação de 2/3 dos membros do Conselho Universitário. Também para aprovar o regimento dos órgãos previstos no artigo 7º desse Estatuto, o regimento interno do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o seu próprio regimento interno também vão ser aprovados pelo Conselho Universitário. Vejam que aqui não há exigência de 2/3 dos votos. Aprovar o plano de gestão apresentado pelo reitor, analisar os planos de ação e relatórios das unidades sistematizados pela reitoria, aprovar as diretrizes orçamentárias, a previsão orçamentária para o ano seguinte, aprovar o relatório anual da reitoria e a prestação de contas, porque a reitoria todo ano vai prestar contas de tudo que fez, de tudo que gastou, de tudo que arrecadou. Aprovar a criação, modificação e extinção de funções e órgãos administrativos aqui da universidade. Aprovar também por 2/3 dos membros a criação, incorporação ou extinção daqueles órgãos previstos no artigo 7º. Aprovar a criação, extinção ou reestruturação de departamentos propostas pelas unidades. Aprovar a proposta de criação ou extinção de cursos de graduação e pós-graduação estricto sensu, que é mestrado e doutorado, bem como a alteração do número total de vagas da universidade nos cursos de graduação. Ouvido o CEP, que é o Conselho de Ensino e Pesquisa, as unidades e demais setores envolvidos. Aprovar normas disciplinadoras quanto ao dimensionamento, lotação, ingresso, regime de trabalho, progressão funcional, avaliação e qualificação dos servidores da universidade. Aprovar também por 2/3 a outorga de distinções universitárias. Então, para que a universidade outorgue a alguém uma distinção, é necessário também a aprovação de 2/3 dos membros do conselho. Aprovar convênios da universidade. Autorizar alienação e oneração dos bens imóveis, bem como a aceitação de doações à universidade. Então, para que a universidade se desfaça de um bem que lhe pertence, tem que ter autorização do conselho universitário. Promover, na forma da lei, com a presença de pelo menos 2/3 dos conselheiros, o processo de escolha do reitor e vice-reitor, que vai incluir consulta à comunidade universitária. Aqui está a ideia de gestão democrática. Então, a escolha do reitor passa por uma consulta à comunidade, e aí, para que seja feita a escolha pelo próprio conselho, é necessário que estejam presentes 2/3. Eu não preciso de 2/3 dos votos. Eu preciso que 2/3 do total de membros estejam presentes na votação. E também é possível
propor a destituição do reitor e do vice-reitor. Se o conselho universitário entender que o reitor ou vice-reitor não estão desempenhando o trabalho adequadamente, eles podem ser retirados do cargo, eles podem ser destituídos. Aqui pelo voto de 2/3 dos membros do conselho universitário. Isso também pode ser perguntado na prova. Também o conselho vai atuar como instância recursal máxima no âmbito da universidade. Instância recursal máxima seria a última instância. Quer dizer, quando eu apresento recurso contra uma decisão, a autoridade máxima que vai julgar recurso é o conselho universitário. Ele é a autoridade máxima para analisar recursos. Bom, o conselho universitário vai reunir-se ordinariamente, normalmente ele vai se reunir uma vez por mês. E extraordinariamente, sempre que convocado pelo reitor ou por solicitação de 1/3 dos membros. A reunião extraordinária é quando precisa de uma reunião a mais. Então tem uma reunião do conselho universitário todo mês. Só que se tem um assunto que a gente precisa tratar e não dá para esperar a reunião do próximo mês, pode convocar uma sessão extra, uma reunião extraordinária. E ela pode ser convocada pelo reitor ou por 1/3 dos membros do próprio conselho. O conselho também que pode ter comissões permanentes e especiais na forma lá do seu regimento interno. Então vimos aqui as atribuições do conselho universitário. O próximo que nós vamos estudar e conhecer é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, mas sobre esse nós vamos conversar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.